Bom dia, bom dia, bom dia. Bom dia, Fernando. Tá de férias? Nós estamos seguindo uma série de 31 dias com provérbios. Bom dia, Rose. Hoje é o nosso dia 6. Bom dia, Joelma. Bom dia, Anice. Bom dia, Magno. Bom dia, Tailine, Sara, Larissa. Bom dia, Débora. Como vocês estão? Dormiram bem? Nós estamos hoje no nosso 6º dia com provérbios. Bom dia, Lívia. Estão conseguindo ouvir o louvor que está tocando, gente? Está no volume bom? Está alto? Está baixo? Bom dia, Graciele. Tudo bem? Nós estamos hoje. Bom dia, Reginaldo. Bom dia, Dani. Estamos hoje na nossa série número 6 de provérbios, 31 dias aprendendo sobre a palavra do Senhor, sobre os princípios milenares que nós estamos aqui com todos eles na nossa mão. Diariamente poderíamos consultar esse manual maravilhoso e, graças a Deus, bom dia, madrinha, tudo bem? Graças a Deus, nós temos hoje a oportunidade de estar aprendendo um pouco mais do Senhor, um pouco mais daquilo. Se não entra ligação aqui, eu fico... Parabéns para vocês. Estatisticamente, gente, vocês sabiam que apenas 1% da população busca conhecimento? Vocês são 1% da população. Sintam felizes por estarem aqui. Sintam felizes por estarem compartilhando e aprendendo. Tá mudo? Continua mudo ainda? Já voltou ou ainda continua mudo? Vocês estão de parabéns. Vocês são 1% da população que busca conhecimento, que diz: eu não aceito ficar da forma como eu estou, eu quero resultado diferente. Por isso vocês estão de parabéns. Nós estamos então hoje começando o capítulo 6 de Provérbios e ele tem um tema muito interessante, tá? Não seja preguiçoso. Não seja preguiçoso, é o tema da nossa live de hoje. E aí, quando nós vemos a palavra do Senhor, não tá saindo som, gente? Será que não é a internet de vocês aí, não? Porque tem gente falando que tá normal. Tá normal para alguns e mudo para outros. Bom dia, Nayane. Então eu vou sair da live e vou voltar de novo, tá? Porque tem gente falando que tá mudo. Tá bom? É você? Já tá normal de novo? Então vamos começar então? Ah, então tá ótimo. Beleza. Bom dia, Kênia. Agora, gente, olha só. Quem tá chegando agora pela primeira vez, o Senhor colocou no meu coração, mais ou menos no dia 15 de julho, o desejo de estar fazendo um trabalho aqui na rede social, daquilo que ele tinha me ensinado, daquilo que ele estava me ensinando, dos frutos que eu já estava colhendo na minha vida. E eu precisava compartilhar isso, eu não podia reter esses frutos, porque ele me ensinou que quando eu compartilho os frutos que ele me dá, ele continua a me usar, continua a me dar mais frutos, porque é igual aquela parábola dos talentos. Quando a gente enterra o talento que Deus nos dá, ele não confia mais talento a nós.
Então, se nós compartilharmos esse talento, se nós compartilharmos, nós seremos mais abundantes. E a nossa fonte, ela não cessará de jorrar a água, né? Então, esse é o motivo desse projeto, Provérbios 31 dias. E como ele tem 31 capítulos, nós estudaremos nesse mês de agosto um capítulo por dia, tá bom? E aí nós vamos começar então a nossa live. A gente sempre começa fazendo uma oração. E para essa oração eu vou desativar os comentários, tá? Isso aqui não tem a ver sobre religião, tá, gente? Oração é oração. E nós precisamos pedir a presença do Senhor aqui, porque isso aqui é a palavra do Senhor. Então, nós devemos reverenciar a Ele. Então, nós vamos fechar os olhos. Eu vou desativar os comentários aqui para a gente orar, para que todo mundo possa estar na mesma comunhão. Vamos fechar os nossos olhos e orar ao Senhor. Senhor, meu Deus, mais uma vez nós estamos aqui diante da Tua presença, meu Pai. O que nós queremos, ó Deus, nesta manhã é sentir a Tua presença, ó Deus. E nós clamamos a Ti, nós pedimos ao Senhor que o Senhor esteja visitando os nossos corações com a Tua presença. Porque o Senhor é o nosso convidado principal para este momento, ó Deus. É sobre o Senhor que nós iremos aprender aqui. Nós estamos conhecendo um pouco mais daquilo que o Senhor deseja que nós vivamos aqui nessa terra. Estamos conhecendo um pouco mais, ó Deus, das Tuas leis. Abra nossa mente, Senhor. Abra o nosso entendimento, tira as escamas dos nossos olhos, aquilo que nos impediu até hoje de enxergar o que tem dentro de nós, quais são as nossas motivações, quais são as verdadeiras intenções do nosso coração, o porquê nós fazemos as coisas que fazemos, meu Deus. Abra o nosso coração, a nossa mente, tira as escamas dos nossos olhos, para que nós possamos na aula de hoje entender qual é o desejo do Senhor para a nossa vida. Fala através da minha vida, ó Deus. Coloque as palavras, ó Deus, certas na minha boca. Que o Senhor me use na frequência que cada pessoa precisa de ouvir. O Senhor conhece cada coração. Já entra, ó Deus, nos corações que estão aqui conectados conosco. E abençoe, ó Deus, a vida de cada um, o dia de cada um. E que nada venha impedir a ação do Teu Espírito Santo nas nossas vidas e através de nós. Nós entregamos ao Senhor este estudo do capítulo 6 e pedimos que o Senhor faça de nós a Tua vontade. Visita-nos, ó Deus, enche o nosso coração com Teu Espírito Santo para que possamos transbordar. Nós oramos em nome de Jesus. Amém. Amém, amém. Agora nós já estamos aptos, né? Para poder aprender a palavra do Senhor. Deixa eu voltar os comentários aqui. Muito bem. Então nós vamos começar da sequência no nosso estudo, né? Já parabenizei quem chegou aqui no início, quem chegou depois, vou falar de novo. Vocês sabiam que estatisticamente 1% da população busca conhecimento? 1% da população está buscando ser diferente e fazer alguma coisa diferente. E vocês que estão aqui nessa live hoje, ou que estão assistindo essa live em outro horário, porque não deu para assistir agora, vocês estão de parabéns, porque estão se movendo, estão se estendendo, saindo do lugar onde estavam para buscar conhecimento. Então, parabéns, parabéns, porque vocês estão, assim como eu, buscando ser 1% melhor cada dia. Nós vamos agora ler o capítulo 6, se você já pegou sua Bíblia, Provérbios número 6, nós vamos ler o versículo 1, 2, 3, 4 e 5, tá bom? Então vamos lá. Meu filho, se você serviu de fiador do seu próximo, se com um aperto de mãos empenhou-se por um estranho e caiu na armadilha das palavras que você mesmo disse, está prisioneiro do que falou. Então, meu filho, uma vez que você caiu nas mãos do seu próximo, vá e humilha-se, insista, incomode o seu próximo, não se entregue ao sono.
Não procure descansar. Livre-se como a gazela se livra do caçador, como a ave se livra do laço que a pode prender. Então, olha só a instrução que nós temos aqui no livro de Provérbios. Se nós lêssemos esse Provérbios uma vez ao mês, eu acho que a gente faria muito menos besteira do que a gente vinha fazendo, não é? Olha só, isso aqui é uma coisa muito séria que nós precisamos ter na nossa mente. O homem mais sábio da história, que nós viemos estudando sobre ele agora, Salomão, o homem mais sábio de toda a história, que teve riquezas incontáveis, multiplicou riquezas, teve sabedoria para resolver situações que deixaram o seu legado até hoje, né? E nós temos isso na palavra, nós aprendemos com ele a cada dia. Ele está nos aconselhando hoje a quê? Que se você falar com alguém alguma coisa que você não pode cumprir, você está se tornando escravo desta pessoa. Lembra na live de ontem que eu falei que nós somos escravos daquilo que nós falamos e somos senhores daquilo que está na nossa mente? Porque enquanto está aqui na nossa mente, está guardado só para mim. Eu não abri a boca para falar, então eu faço com isso que está aqui na minha mente o que eu quiser. Eu jogo fora, eu penso em outra coisa, eu mudo aquele pensamento. Mas a partir do momento que eu falo, que eu prometo que vou fazer alguma coisa para alguém, que eu aperto a mão do meu companheiro e falo, eu vou fazer, eu vou conseguir, eu te prometo isso, eu prometo que você vai ter isso. A partir do momento que eu falo com alguém alguma coisa que eu vou fazer, que eu vou dar, que eu vou me comprometer em realizar, eu me tornei escravo daquela pessoa que eu prometi. Então, nós temos que ter muito cuidado quando nós dizemos que vamos fazer alguma coisa, que nós vamos conseguir realizar alguma coisa para alguém. Eu fiz uma aliança ali com alguém e eu tenho que ter muito cuidado para eu não fazer aliança com pessoas e apertar a mão de pessoas que eu ainda não tenho uma aliança firmada com eles. Às vezes, por medo de rejeição, medo de não sermos amados, medo de não sermos aceitos, medo de não sermos bons o bastante, nós apertamos a mão e firmamos compromisso com pessoas que nós não temos aliança. Isso fala muito da nossa infância, como nós somos criados pelos nossos pais. Porque quando eu tenho que fazer de tudo para ser aceito, fazer de tudo para todo mundo gostar de mim, fazer de tudo para ser bonzinha, criança boazinha, que não pode responder, que não pode colocar para fora a vontade dela, eu cresço aprendendo a não dizer não. E eu cresço aprendendo que eu tenho que aceitar tudo. E isso vira um fardo na minha vida que eu não consigo suportar depois na idade adulta e vai me adoecendo emocionalmente. Então eu não posso abrir a minha boca e fazer um compromisso com alguém se no meu íntimo eu sei que é desafiador para que eu possa cumprir. É melhor eu fazer sem prometer e ganhar o êxito de ter feito do que eu prometer e não conseguir cumprir. Então eu não posso me tornar escravo de alguém. Quando a gente vira escravo, ele fala aqui que a gente não pode dormir, não pode descansar, não pode sequer fechar os olhos e pegar no sono sem a gente se livrar desse compromisso que a gente fez. Então, se eu prometi, eu tenho que cumprir. Se eu abrir a minha boca para prometer alguma coisa para alguém, eu tenho que cumprir. E se eu ver que eu não vou conseguir cumprir, que antes do sol se pôr, que antes da noite chegar, eu tenho que ir lá e falar que eu não consigo cumprir, me perdoa, não estava em mim quando eu prometi isso, então me perdoa, eu vou ter que voltar atrás porque eu não consigo cumprir o que eu prometi. Porque senão, se isso não acontecer, eu serei humilhado, desonrado. Então a sabedoria, ela nos traz isso. É melhor ficar calado do que falar o que você não consegue fazer. É melhor ficar calado do que fazer promessas que você não vai conseguir cumprir. Na própria Bíblia nos fala, nós nos tornaremos escravos. Nós trabalharemos sem receber retorno daquilo. Então eu não quero ser escravo. Eu não quero ser escravo. Eu sou filho, liberto. Então eu preciso agir como filho.
quando a gente vira escravo do que você prometeu, você tem prejuízos. Você anda por maus caminhos. Não anda pelas veredas que o Senhor nos disse, de paz, prosperidade. Você tem que fazer de tudo para cumprir aquilo, não é? Então, nós precisamos acreditar naquilo que está escrito na palavra, dar crédito à palavra, aceitar o conselho. Porque não é qualquer pessoa que chegou aqui e escreveu esse provérbio. Nós conhecemos bem a história. Nós conhecemos bem quem foi Salomão. Então, se ele fala isso, é porque realmente nós temos um crédito e temos uma certeza de que nós devemos cumprir. Senão, não estaria na palavra do Senhor, não é? Agora nós vamos ler o verso 6. Observe a formiga, preguiçoso. Observe a formiga, preguiçoso. Reflita nos caminhos dela e seja sábio. Reflita, pensa, veja como ela trabalha, veja como ela faz. Ela não tem chefe, nem supervisor, nem governante. Olha só. Como que Salomão pode usar um exemplo de uma coisa tão pequenininha, tão insignificante, que você olha ela na sua cozinha ou olha em qualquer lugar da sua casa, você às vezes não consegue enxergar uma formiga. Como que Salomão pôde usar uma coisa tão pequenininha, tão insignificante, 10.000 vezes menor do que a gente, para nos dar uma aula, uma lição, para mandar a gente olhar, refletir, observar o jeito que ela trabalha? Ela não tem chefe, não é? Ela não tem chefe. Ela não tem cérebro, ela não tem emoção, ela não foi criada à imagem e semelhança de Deus, como eu e você fomos criados à imagem e semelhança de Deus. Ela não tem o raciocínio, o poder de raciocinar e discernir o que é bom e o que é ruim. E ainda assim Salomão pede para a gente observar a formiguinha. Olha só como esse versículo é forte. E no versículo 8 ele fala: ela consegue trabalhar, ajuntar a comida dela, sem ter um gerente olhando para ela trabalhar. Ela consegue ter disciplina, foco e resultado, sem ter uma pessoa cobrando dela o tempo inteiro. E nós, com todas as dádivas que Deus nos deu, inteligência, raciocínio, emoção, precisamos de uma pessoa nos empurrar para fazer alguma coisa. Olha os exemplos. Para emagrecer, muita gente precisa de quê? Ir no médico, um exame ruim para poder motivar ela a fazer alguma coisa diferente. Precisa de ter uma nutricionista para passar uma dieta, porque se não passar uma dieta, ela não consegue seguir. É quase uma coaching na nutrição que a pessoa precisa para emagrecer. Precisa de ter motivação, aí tá, vai para academia, precisa de um personal para motivar ela a treinar. É um chefe, é como Salomão falou aqui, governante e chefe, para motivar você a treinar uma coisa que você sabe que precisa, que é obrigatório na saúde, para ter um corpo firme, e você precisa de alguém ali para te incentivar. Muitas pessoas precisam de uma pessoa para estar incentivando ela a estudar o tempo inteiro. Fulano, você tem que fazer um curso sobre isso. Como é que você quer gerir seu negócio sem fazer um curso? Fulano, você precisa fazer um curso sobre inteligência emocional. Você está adoecendo a sua família, a sua vida, você está morrendo aos pouquinhos. Fulano, você precisa de fazer um curso para poder aprender alguma coisa diferente. Você está aí sem fazer nada, a vida está passando e você não está fazendo nada. Muitas pessoas precisam de um coaching para estar incentivando ele a estar fazendo alguma coisa, porque sem uma pessoa do lado dele ele não consegue sair do lugar. Olha a comparação que nós estamos recebendo aqui, grandiosa. Será mesmo que eu, com todas as habilidades que o Senhor me deu, eu preciso literalmente desse governante para estar me incentivando a fazer? Será que é tão difícil para nós termos a disciplina que nós precisamos de ter, o foco que nós precisamos de ter para trabalhar, ter os resultados que a gente precisa, para que não venha o tempo da necessidade e eu passe necessidade? Será? Eu, como pessoa,
Poliane, eu tenho uma disciplina, assim, eu não sou super, hiper, mega focada, aquelas pessoas assim, bitoladas para fazer as coisas, não. Mas eu tenho a minha disciplina. Minha disciplina eu considero uma disciplina básica. Por exemplo, eu vou falar da minha vida agora. Eu acordo 5h45 da manhã. Eu levanto, faço ali meu alongamento, né, para sair da cama, conseguir levantar direitinho. Agradeço ao Senhor por mais um dia de vida. Vou fazer o café da manhã das meninas. Enquanto isso, a Larissa já tá levantando, né? O Eric tá se movendo também. Aí começo, faço o café da manhã, venho, arrumo a Mariana. A Mariana é um desafio maior pra mim, porque ela gosta muito de dormir de manhã, mas a Larissa já é mais focada, mais disciplinada. O celular desperta, ela levanta, não precisa de ninguém falar nada com ela, ela já se arruma sozinha. Não precisa de eu levantar a Larissa, nunca precisou. E aí eu venho pra Mariana, já vem vestindo a roupa dela meio dormindo ali, vou, né? Aí a Larissa, já fiz o café da Larissa, Larissa vem, se alimenta, vai, termina de arrumar, termina de arrumar a Mariana e vou. Aí vamos pra escola. O dia que eu levo pra escola, beleza, a minha rotina é essa, eu levo pra escola, daí eu já levo meu pré-treino, daí eu já volto pra academia, faço o meu treino, aí eu chego em casa, faço o meu devocional, depois do meu devocional eu começo a fazer minhas atividades do meu trabalho, aí depois paro, vou fazer almoço, aí depois venho, trabalho mais um pouco, levo as meninas para as rotinas delas que elas precisam de fazer. Daí, enquanto eu espero, eu tô lendo um livro, eu não uso o celular enquanto eu espero mais. Acabou, isso pra mim foi abolido da minha vida, tá? Eu já tô lendo um livro, eu tô lendo uma Bíblia, eu tô lendo alguma coisa no assunto que eu trabalho, né? Sobre inteligência emocional e tal. E aí depois voltamos para casa, dia de culto, vamos pro culto, dia que não é culto, família, faço janta, venho. Então essa é a minha rotina. Eu me considero disciplinada. Por quê? Porque eu sei o que eu... E também na alimentação, tá, gente? A minha alimentação, ela é basicamente de legume, verdura, carne. Açúcar, não tem açúcar. Quando vai no aniversário, como açúcar. Se fizer alguma coisa aqui em casa diferente, assim, uma vez no mês, 2 vezes no mês, eu vou comer também. Mas, diariamente, eu tenho essa disciplina. Então, eu me sinto uma pessoa basicamente disciplinada. Então, faço meus exames regularmente, né? Faço tratamento de acompanhamento com um médico de medicina integrativa. Isso transformou a minha vida. Foi uma pessoa que Deus usou para me abrir os olhos também, abrir os olhos da Larissa. Foi assim, uma bênção na nossa vida. E aí nós fazemos esse acompanhamento. Então, eu me sinto disciplinada. Eu tenho minha disciplina com o Eric, com a minha vida emocional com ele. Eu tenho essa disciplina. Então, porque tem coisas que são desafiadoras para a gente fazer da nossa forma natural. Nós não nascemos predispostos a ter certos tipos de atitudes. Mas eu sei que as atitudes fazem diferença na vida dele, na vida das minhas filhas. Então, se eu não nasci com aquela predisposição tão natural para mim, eu preciso de colocar aquilo quase como um lembrete no celular. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo, eu tenho que fazer aquilo. Por quê? Porque eu sei que faz falta para ele, faz falta para elas e faz falta para mim. Então, se não é natural meu, eu preciso ter quase uma agenda para me lembrar da minha obrigação de fazer aquilo, né? Então, tem pessoas que não conseguem manter essa disciplina, não conseguem ter uma disciplina de treino. Elas não sentem que elas precisam de cuidar do templo, que é o Espírito Santo, o templo do Espírito Santo. Eu quero viver, enquanto eu puder viver aqui nessa terra, eu falo que até os 120 anos eu quero viver. Eu quero viver com saúde para ver minhas filhas se casarem. Quero viver com saúde para ver minhas filhas me darem netos. Eu quero viver com saúde para isso. Eu não quero chegar na minha velhice e estar arrastando, andando de andador, precisando de ajuda para levantar, fazendo um monte de uso de medicamentos. Eu não quero. Então, por isso que hoje eu tenho essa disciplina, porque eu quero ter uma velhice saudável. Então, tem pessoas que não conseguem nem isso, nem ter essa disciplina, né? Então, você sabe onde que você quer chegar, não sabe? Por muitos anos da minha vida, eu não sabia nem o que eu queria da minha vida. Eu não sabia onde eu queria chegar. Até quantos anos eu queria viver. Eu não tinha isso claro na minha mente. Isso foi libertador para mim. Quando eu coloquei no papel quais eram as minhas metas, meus objetivos, meus sonhos, o que eu desejava viver ainda antes de sair desse mundo, foi muito claro eu traçar o caminho
que eu ia seguir até chegar nesse lugar. Foi muito claro, porque foi libertador. Eu penso, se eu seguir, se eu fazer isso aqui, eu estou seguindo no caminho que vai chegar no meu objetivo? É por aqui que eu tenho que passar para poder chegar? Não é. Se eu dispersar e gastar meu tempo com o celular, eu vou estar nutrindo o que eu preciso? Eu vou estar aproveitando o meu tempo, que tão precioso, de forma sábia? Então, já vira essa chave na minha cabeça e eu logo, é como se dá um teco assim, e aí eu logo volto. Não, eu tenho que ler. Aí eu paro e tenho que ler. Então, a gente tem que ter muito claro qual é o seu objetivo. Se você não tiver claro esse objetivo, você não consegue se mover com disciplina para realizar nada na sua vida. Nada, nada, nada. Nem na leitura da palavra. Então, eu coloquei como foco que eu preciso todos os dias me alimentar da palavra. E todos os dias eu faço isso. Porque eu coloquei como regra na minha vida. Não era fácil para mim, não era natural meu. Eu não fui ensinada desde criança a fazer isso. Então foi desafiador. Mas eu entendi que para eu alcançar o que eu queria alcançar na minha vida, eu precisava de ter esse conhecimento, essa sabedoria, esse foco. Então essa sou eu, né? Então, quem não tem disciplina vai morrer sem dignidade, não é? Por quê? Vai morrer com problemas de saúde sérios, morrer de forma triste, às vezes entrevado numa cama, às vezes precisando de aparelho para respirar, às vezes tomando uma medicação. Então, se eu sei que eu não quero esse fim para mim, eu preciso ter foco e disciplina, não é? Disciplina física, para que eu viva até o quanto Deus quiser que eu viva, de forma saudável, sem precisar da ajuda, sem precisar de ficar acamada. Eu preciso ter disciplina, não é? Disciplina financeira, se eu não quiser ficar sem nada na minha velhice, sem recurso financeiro, passando necessidades. Eu preciso ter disciplina hoje, porque é hoje que eu tenho vigor para poder trabalhar. Então é hoje que eu tenho que guardar para o meu futuro, e eu preciso guardar. Disciplina intelectual. O que eu quero fazer na minha vida? O que eu quero deixar de legado aqui nesse mundo? O que eu vou fazer de diferente aqui nesse mundo com o talento que Deus me deu? Como que eu posso fazer o mundo melhor usando o talento que Deus me deu? Eu preciso de disciplina intelectual, eu preciso estar lendo um livro sempre, tirar 15 minutos do dia para ler um livro. Isso não é demais. Você tem 24 horas, você perde horas no celular sem fazer nada. Perde horas vendo série na Netflix que não te leva a lugar nenhum. Perde horas, às vezes, falando sobre coisa que não deveria falar, e ao invés de estar nutrindo o seu intelectual. Então nós precisamos ter essa disciplina. E aqui ele fala que a preguiça é o pecado que nos afasta das coisas que Deus tem para nós vivermos aqui nessa vida. Então nós temos que vigiar. Preguiça é pecado. Muitas pessoas deixam de cumprir os mandamentos, de ter disciplina, ter foco por preguiça. E essa preguiça, Deus está falando aqui na palavra, na aula de hoje, que é pecado. Vamos ler agora o verso 9, 10 e 11, tá? Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Até quando você vai ficar deitado preguiçoso? Quando se levantará do seu sono? Quando vai pôr o despertador para acordar mais cedo, para aproveitar? Se você fala que não tem tempo no dia para fazer uma coisa que você deveria fazer, coloca o despertador um pouquinho mais cedo e usa aquele tempo para fazer isso que você precisa fazer. Tirando uma soneca, cochilando um pouco, cruzando um pouco os braços para descansar. Gente, olha o que está escrito na palavra. Meu Deus, que vergonha! A sua pobreza, no verso 11, a sua pobreza o surpreenderá. Você vai ser surpreendido quando chegar a hora que a pobreza virá sobre a sua vida. Como um assaltante, o assaltante não avisa a hora que vai te assaltar, nem a pobreza avisa a hora que vai chegar. Mas seguindo o caminho que você está seguindo hoje, como um preguiçoso, deitado. Entrou uma ligação aqui, gente. E tá no modo não perturbe. Por que será que entrou essa ligação?
Então a pobreza é como um assaltante, ela não avisa a hora que ela vai chegar. Então por isso nós precisamos estar preparados. Preparar hoje enquanto eu tenho vigor, né? E a sua necessidade lhe sobrevirá como um homem armado. A necessidade lhe virá como um homem armado. Essa necessidade aqui pode ser a necessidade financeira, que você passará necessidades, não terá suprimentos para poder sobreviver, não terá uma reserva no banco, não terá nada. Pode ser uma necessidade da saúde, quando você não terá saúde para viver o que você gostaria de viver. Pode ser uma necessidade emocional, você vai perder a sua família, vai perder aqueles que você mais ama por não estar suprindo a necessidade deles, não está hoje plantando na vida deles o tempo de qualidade que você poderia estar plantando por preguiça. Preguiça de tirar 10 minutos para olhar no olho do filho e brincar com ele, só com ele, sem celular, sem televisão ligada. Preguiça de sentar do lado do seu cônjuge, com a televisão desligada, com o celular desligado e conversar ouvindo e valorizando o que seu cônjuge fala. Preguiça de pegar um livro e ler. Preguiça de fazer um curso na área que você trabalha para aprender a ser diferente, a ter resultado diferente. O resultado que você tem hoje é pelo que você sabe até agora. Se você quer ter resultado diferente, você tem que pagar um preço e fazer coisa diferente. Então, nesse versículo ele fala que quem é preguiçoso será pobre e passará necessidade. É isso que você quer para sua vida? É isso que está lá no seu sonho? Quando você fecha o olho, imagina, eu ainda quero viver isso, eu quero viver aquilo, eu ainda vou viver isso. É assim que está lá? Eu tenho certeza que ninguém sonha em passar necessidade, ninguém sonha em ficar pobre, gente, ninguém. Vamos ler o verso 12. O perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Olha só, o perverso não tem caráter. Anda de um lado para o outro dizendo coisas maldosas. Será que é isso que eu tenho feito com a minha boca? Pisca o olho, arrasta os pés e faz sinais com os dedos. Aquela pessoa que desesperadamente fica falando coisas ruins, desesperada, sem equilíbrio. Tem no coração o propósito de enganar. Planeja sempre o mal e semeia discórdia. Será que eu estou sendo essa pessoa? Será que você está sendo essa pessoa? Será que você conhece alguém que vem sendo essa pessoa? Vocês conhecem pessoas que maquinam o mal e planejam o mal 24 horas por dia? Será que também você não já parou, se pegou pensando em maquinar o mal contra alguém, contra seu cônjuge? Fazer alguma coisa contra ele para ofender ele porque ele te magoou? Será que você já parou para pensar em fazer alguma coisa contra um concorrente seu? Maquinar o mal contra um concorrente seu porque te afetou? Será que você já parou para maquinar o mal contra algum vizinho seu que fez alguma coisa que você não agradou? Tudo que fala é pela motivação de enganar alguém, para falar mal de alguém, para se juntar para falar mal de alguém. Então do 12 ao 14 ele está falando dessas pessoas, para nós nos afastarmos dessas pessoas e para nós não sermos essas pessoas. Agora vamos ver o verso 15. Por isso a desgraça, por pensar tudo isso e fazer tudo isso, a desgraça se abaterá repentinamente sobre ele. De um golpe será destruído irremediavelmente. De um golpe será destruído irremediavelmente. Então olha só, quando você é preguiçoso, você não está fazendo nada, você tem tempo para quê? O que o preguiçoso tem tempo para fazer, gente? Para maquinar o mal. Por quê? Mente vazia é a oficina de quem? Do diabo, isso mesmo. A mente vazia, sem pensar em coisas, sem fazer coisas, sem buscar conhecimento, ela maquina o mal realmente. Ela tem tempo suficiente para maquinar o mal contra as pessoas, para pensar
para munir as ofensas que ela sentiu e ficar remoendo aquela ofensa 24 horas no dia, sem ir lá resolver e conversar com a pessoa. Quando a gente está com a mente vazia, nós temos tempo para planejar. Você já parou para pensar alguma vez que você ficou assim, conversando sozinho, tá? Conversando só com você mesma. Mas se falar isso comigo, eu vou fazer isso, vou fazer aquilo. Mas eu podia ter feito isso comigo. Se eu tivesse tido coragem, eu tinha falado isso. Já pararam para pensar? Quando a gente deixa a nossa mente vazia, nós temos uma oficina aqui dentro que não é do Espírito Santo, tá? Quem toma conta dessa oficina de maquinar mal contra o outro é o próprio diabo. Tá falando aqui na palavra. Então, essas pessoas passam o dia inteiro buscando formas de falar mal das outras pessoas, de sabotar alguém, de fazer alguma coisa para ver ele se dar mal. Você já parou para pensar quando você chega em grupos de pessoas, não sei, em igreja, na porta de igreja, ou em alguma reunião de família, ou quando sai com os amigos, ou no aniversário, sei lá, algum lugar que você tá e que tem aquela rodinha de gente que tá ali falando mal de alguém ou criticando alguém? Nós, com sabedoria, o que a gente tem que fazer? Dar meia volta e dar licença. Falar assim, gente, esse assunto aí não me agrada, me perdoa, mas eu não vou compactuar com esse tipo de assunto, porque eu sei que isso é uma das coisas que meu Deus não aceita. Então eu não vou compactuar com esse tipo de coisa. Eu não sou essa pessoa que maquina o mal contra as outras pessoas. Eu não sou essa pessoa que procura armar armadilhas para outras pessoas caírem. Eu não sou essa pessoa. Então, dá licença, muito obrigada. Eu amo a sua vida. Eu te amo, meu amigo. Eu te amo, minha amiga. Mas eu não vou mais compactuar com esse tipo de assunto. E sai fora. No verso 16, aí agora vem a lista das coisas que nós tínhamos assim que colar na testa, colar em cada parede da casa, sair colando assim, onde você vai passando, deixar na tela de descanso do celular, porque são as coisas que Deus abomina, que Deus odeia. E se eu amo ao meu Deus, que é o meu Pai, eu quero fazer o que Ele ama, não o que Ele odeia. Eu sei que se eu fazer o que Ele odeia, Ele não vai estar perto de mim. Ele vai se afastar de perto de mim porque eu estou praticando uma coisa que Ele odeia. Agora, olha só como são importantes. Há 6 coisas que o Senhor odeia. 6 coisas que o Senhor odeia. A 7ª coisa, Ele abomina. Então, vamos ver a lista. 17. Olhos altivos. Olhos de pessoas arrogantes, altivo, que sabe tudo, que é arrogante, que não precisa aprender nada, que já sabe tanto que não precisa nem de ler a palavra do Senhor, porque quem é Deus para falar alguma coisa com ele, porque ele já nasceu sabendo, já sabe de tudo, não aceita correção, não aceita aprender, acha que é autossuficiente, sempre está certo, arrogante, sempre está certo. Ninguém tem nada para oferecer a ele de ensino. Acha que todo mundo é menor do que ele é maior do que todo mundo. Língua mentirosa. Mentira é pecado. O pai da mentira é o próprio Satanás. Está escrito na palavra. O próprio Satanás é o pai da mentira. Eu não consigo servir a 2 senhores. Ou eu sirvo a Deus ou eu sirvo a Satanás. Se eu sirvo a Deus, eu não ando de mão dada com Satanás. Se eu minto, eu ando de mão dada com Satanás. A mentira é o próprio Satanás. Toda vez que você quiser exagerar num assunto que você for contar para alguém, lembra que você está dando a mão para Satanás. Toda vez que você for misturar a verdade com mentira para você se sair bem na história, lembra, você está dando a mão para o diabo. Toda vez que você for contar um caso para alguém que não aconteceu bem daquela forma, lembra, você está falando mentira. Toda vez que você falar com alguém uma coisa, porque você não quer expor realmente o que foi que você pensou, o que foi que você falou, porque você se envergonha daquilo que você pensou e falou, e você vai lá e conta uma mentira para passar um pano quente em cima do que você falou, e a pessoa fala, mas não foi tão mal assim, não foi tão assim que eu falei, mas não é desse jeito. É mentira, gente. O que não é verdade é mentira. Se aconteceu, aconteceu. Se não aconteceu, não aconteceu. Por que que você vai mentir sabendo que você não pode servir a 2 senhores?
Sabendo que quando você mente, você se afasta de Deus. E quando você mente, você dá legalidade para o adversário agir, sambar na sua cara, fazer o que quer na sua vida. Você dá liberdade para ele entrar e fazer o que quer na sua família, na vida dos seus filhos, na sua empresa, no meio de tudo que você faz. Mãos que derramam sangue inocente. Pessoas que maquinam o mal contra o outro, falam mal. Pessoas que provocam até suicídio de outras pessoas porque falam mal e a pessoa fica numa situação tão difícil que ela não consegue nem sair do fundo do poço que ela está e derrama sangue inocente. Coração que traça planos perversos. Coração que traça planos perversos. Pessoas que maquinam o mal contra as outras. Que lá no íntimo do coração fica maquinando o mal contra as pessoas. Isso pode ser contra o seu cônjuge. Você acha que não é maquinar mal, mas é. Pode ser contra os seus filhos. Alguma coisa que você pensa lá dentro que vai fazer de ruim para castigar. Pode ser contra familiares. Pode ser contra seus colaboradores. Pode ser contra seus clientes. Pode ser contra seu chefe, seu gerente. Pode ser contra o pastor da sua igreja, os irmãos da sua igreja. Maquinar o mal contra as pessoas pode ser contra o seu vizinho. Pés que se apressam para fazer o mal. A testemunha falsa que espalha mentiras. Testemunha falsa que espalha mentiras são as pessoas que espalham notícias que não são verdadeiras. Que ouvem e espalham aquilo da forma como ouviram sem buscar a verdade na fonte. Nós já passamos por ataques assim no início, quando nós lançamos a nossa marca. Até hoje a gente passa ainda de pessoas que falam notícias que não são verdade sobre nossa marca, sobre a nossa empresa, sobre o meu esposo. Que falam coisas que nós fizemos, que nós nunca fizemos. O que a gente faz? Entra aqui, sai aqui. Por quê? Porque quem eu tenho que dever alguma satisfação é a Deus. E é Ele que vê os meus caminhos. Eu não preciso sair pondo em outdoor, colocar no rádio, na rede social, esbravejar, falando o que eu fiz, o que eu não fiz, o que o Eric fez, o que não fez. Não, Deus vê o meu caminho, Deus vê a nossa vida. É Ele quem é o meu Senhor, não são as pessoas. Então eu não tenho que provar para ninguém, eu tenho que vigiar o que eu faço, porque Deus está vendo o que eu faço. E Ele sabe o que eu fiz, Ele sabe o que a gente fez. Então é para Ele que eu devo satisfação. Então muitas pessoas ouvem as notícias e saem espalhando aquilo da forma como elas ouviram. E isso gera um desconforto, gera até a morte de algumas pessoas, adoece pessoas. Então eu não posso ser esse tipo de pessoa. E aqueles que provocam discórdia entre irmãos. Quem provoca discórdia nos lugares onde eles estão, está fazendo uma das coisas que está na lista das coisas que Deus odeia, não é? Então, vamos refalar, ó. O arrogante, ele não consegue permanecer na presença de Deus, por quê? Porque Deus para ele não é nada. Quem é Deus para corrigir ele, né? Quem mente, já falei, dá a mão pro diabo. Quem mata ou provoca a morte de inocente. Quem pensa, às vezes ele nem faz, mas ele pensou em fazer o mal para alguém. Só dele pensar, ele já está criando uma realidade dentro da mente dele. Quem se ajunta para falar mal de outro. Quem tem coragem de sentar numa rodinha e criticar as pessoas. Quem espalha notícia falsa de alguém ou sobre algum assunto. Não busca a verdade, né? E a sétima coisa, que é o que Deus abomina. Abomina. Quem provoca contenda entre os irmãos e semeia briga. Existem pessoas usadas pelo adversário para provocar contenda entre as pessoas e provocar briga e discórdia e inimizades. Você tem sido essa pessoa que a língua coça de vontade de falar o que o outro falou para semear discórdia? Você tem sido a pessoa que chega para contar fofoca porque você não aguenta guardar só para você e você quer contar para a pessoa o que falou mal dela? Muitas pessoas chegam perto do Eric para falar com ele. Nossa, você não sabe o que falaram de você. Essas pessoas, sem querer, eu sei que a intenção delas pode ser até em ajudar, mas sem querer estão espalhando e provocando contenda. Por quê? Porque o coração da gente, na hora que ouve uma coisa dessa, não fica legal. Então, que a notícia falsa pare em você a partir de hoje, em nome de Jesus. Quando você ouvir que falou mal de mim, ouvir que falou mal do Eric, ouvir que falou mal da sua mãe, do seu pai, do seu irmão, do pastor da sua igreja, da irmã que canta com você,
Que essa notícia pare em você. Que você nunca mais leve fofoca que falaram de mim, de outra pessoa, para pessoa. Porque isso é disseminar discórdia. É provocar discórdia, contenda entre os irmãos. E Deus abomina essa coisa. Abomina quem faz isso. Ele sai de perto. Ele deixa a presença dele de perto de nós quando nós fazemos isso. Muitas vezes a gente faz pensando que está ajudando. Nossa, eu tenho que te falar o que falaram de você. Você tem que saber. Não, você tem que saber. Você tem que saber para você se prevenir, para você isso, para você aquilo. Não, gente. Não. Não precisa. Não precisa contar o que falaram. Porque isso traz tristeza, traz raiva, traz rancor, traz angústia. Por mais que você ache que vai ajudar o outro, não fala. Para em você, que você seja o lugar onde vai ser enterrado aquela discórdia que fizeram. Amém? Em nome de Jesus, posso contar? Então, se Deus odeia todas essas coisas que nós falamos, essa lista, é uma das coisas que a gente deveria pregar, não é? Na frente da gente, pra gente ler todo dia, todo dia, todo dia, todo dia, até isso entrar na mente da gente, pra gente não fazer isso mais. Agora o versículo 20, nós vamos ler ele, e ele reforça muito uma coisa que Salomão vem nos ensinando nesses provérbios, ó. Meu filho, obedeça aos mandamentos de seu pai, e não abandone os ensinos de sua mãe. 21. Amarre-os sempre junto ao coração. Ate-os ao redor do pescoço. Quando você andar, eles o guiarão. Quando você dormir, o estarão protegendo. Quando acordar, falarão com você. Olha só, nesse contexto histórico que foi escrito esse provérbio, lá na época de Israel, os pais e as mães, né, os pais e as mães, eram responsáveis por dar educação aos seus filhos. Então, o que eles tinham que fazer? Eles tinham que ensinar a Torá, que é a palavra do Senhor. Eles tinham que fazer os filhos decorarem aquilo ali. Eles tinham que saber aquilo na ponta da língua, enquanto eles eram crianças. Então, era obrigação dos pais passarem a educação para os filhos. Então, isso foi escrito naquele contexto, né? Talvez você não tenha tido pais para te ensinar conselhos bons. Talvez você tenha sido abandonado pelos seus pais na infância. Talvez você não tenha nem conhecido seus pais. Talvez seus pais faleceram e você foi criado com outra pessoa. Então, isso que foi escrito aqui foi escrito nesse contexto. Nós não devemos abandonar o conselho dos pais, porque esses conselhos são para a vida. Mas se você não teve pais que te dessem conselhos e ensinamentos, não te ensinaram a palavra do Senhor, que você hoje seja esse pai e essa mãe para os seus filhos. Que você faça diferente a partir de você. Que você quebre, né, essa algema, isso que foi feito até você, e que você faça novo daqui para frente. E que você use o conselho das pessoas que têm autoridade sobre você. Que você ouça os ensinamentos, que você busque na palavra os conselhos, porque aqui nós temos conselhos que nos trazem vida, né? Então, esse versículo 23, que eu vou ler agora, é um versículo que a gente deveria gravar no nosso coração para sempre. Olha só. Pois o mandamento é lâmpada. O mandamento de Deus é lâmpada. A instrução, quer dizer o ensino, né? É luz. Luz faz o quê? Ilumina onde é trevas. A luz ilumina o lugar que está escuro. Ela traz verdade. Ela faz ver as coisas como são. A instrução é luz. E as advertências da disciplina, são o caminho que conduz à vida. As advertências da disciplina são os caminhos que conduzem à vida. Então esse versículo é muito precioso. Eu sei que eu tenho que seguir os mandamentos. Eu sei que eu tenho que valorizar o ensino, porque ele traz luz, traz verdade, não me deixa caminhar no escuro. E eu tenho que aceitar a disciplina, porque os caminhos que me disciplinam, a disciplina na minha vida, ela me conduz à vida. Olha só. São o caminho que conduz à vida. Então, a disciplina em tudo que eu faço me conduz à vida.
Quem não tem disciplina morre sem dignidade. É certo isso, está na Bíblia, está escrito aqui. Vamos para o 24. Eles o protegerão da mulher imoral e dos falsos elogios da mulher leviana. Não cobice em seu coração a sua beleza, nem se deixe seduzir pelos seus olhares. Pois o preço de uma prostituta é um pedaço de pão, mas a adúltera sai à caça de vidas preciosas. Então, olha só, ele está falando aqui pra gente que uma prostituta que nem te conhece, que nunca te viu, não está interessada em saber quem você é, chega lá, paga pra ela, não sei quanto que é, mas chega lá, paga pra ela, ela faz o serviço, você vai embora e pronto, ninguém quer saber mais quem que é. Vale um preço de um pão, vale o preço de alguma coisa, vale o preço do serviço. Mas você deve tomar cuidado com a mulher imoral, por quê? Porque a mulher imoral, ela sai à caça de vidas preciosas. A mulher imoral sai à caça de vidas preciosas. O homem imoral sai à caça de vidas preciosas. Ele quer o quê? Ele quer caçar. Quem caça, caça alguma coisa para se alimentar. Então a mulher e o homem imoral saem à caça de vidas preciosas, vidas que têm propósitos com Deus, vidas que têm chamado aqui nessa terra, um legado aqui nessa terra, vidas que executam um trabalho precioso para Deus, vidas que são honradas. Então o homem e a mulher imoral, aqui Deus nos dá uma advertência sobre a imoralidade, ele sai à caça de vidas preciosas para abater, para matar, para extinguir. Ele não está querendo negociar aqui não, aqui está querendo matar. Então nós temos que tomar cuidado com a imoralidade. Nós sabemos muito bem onde a imoralidade entra na nossa vida, né? Então nós temos que vigiar os nossos olhos, vigiar a nossa mente, vigiar o que a gente fala, o que a gente recebe das pessoas, saber filtrar isso e cortar na raiz. Não é ficar com dó de cortar, não, é cortar na raiz. Porque nós sabemos por que a mulher e o homem imoral vêm. Está escrito aqui, olha. Ele sai à caça de vidas preciosas. Caça de vida preciosa, que é matar mesmo, destruir. Destruir lar, destruir projeto de vida, destruir propósito aqui nessa terra, destruir legado, destruir a sua vida com Deus. Então quem cai na armadilha dessa pessoa? É uma vida preciosa. Ela está atrás de vida preciosa, não está atrás de quem já está acabado. Aqui na palavra não fala que ela está atrás daquele que está caído. A mulher imoral e o homem imoral, ele está atrás de vidas preciosas. Então, se você é uma vida preciosa, cuidado com a tentação para que você não caia na armadilha. Agora nós vamos ler o verso 27 até o verso 35, tá? Quem quiser acompanhar comigo aí. Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa? Pode alguém colocar fogo no peito sem queimar a roupa, gente? Não tem jeito não. Tem como eu me envolver com alguém imoral e eu não sair todo queimado, todo acabado daquilo? Tem não. Pode alguém andar sobre brasas sem queimar os pés? Eu consigo andar sobre as brasas sem deixar os meus pés se queimarem? Eu consigo me envolver com coisas ilícitas e imorais sem deixar uma marca na minha vida, no meu ser? Não consigo não. Assim acontece com quem se deita com a mulher alheia. Ninguém que a toque ficará sem castigo. Quando eu me deito com alguém, me envolvo com alguém que não é o que é meu, não é da minha fonte, não é a fonte que Deus me deu, eu não sairei desse relacionamento sem castigo. O ladrão não é desprezado se faminto rouba para matar a fome. Então, o ladrão não é desprezado. Quando ele está com fome, ele rouba para saciar a fome. Contudo, se o ladrão for pego, deverá pagar 7 vezes o que roubou, embora isso lhe custe tudo o que tem em casa. Então, para você pagar pelo seu pecado aqui, da imoralidade, pegar o que não é seu, mulher que não é sua, homem que não é seu, coisas que não pertencem a você, você vai ter que desprender de tudo que tem na sua casa, além que vai lhe custar
tudo que você tem na sua casa, né? Mas o homem que comete adultério não tem juízo. O homem ou a mulher que comete adultério não tem juízo. Todo aquele que assim procede, a si mesmo se destrói. Todo homem ou mulher que procede com adultério está destruindo a si mesmo. É bíblico, tá? Não pensa que você está destruindo sua família só, destruindo só o seu esposo que está com raiva dele, ou com a sua esposa que está com raiva dela. Você está destruindo a si mesmo. Sofrerá ferimentos e vergonha. É vergonhoso. E sua humilhação jamais se apagará. Jamais será esquecido um ato de adultério, né? Sempre vai estar lá lembrando daquilo. É um fruto que você vai acabar tendo que carregar a sua vida inteira. Por mais que o cônjuge perdoa, por mais que Deus te perdoou, por mais que você confessou e está sendo curado, sempre vai lembrar daquele fruto que plantou, daquele fruto que colheu. Pois o ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. O ciúme desperta a fúria do marido, que não terá misericórdia quando se vingar. Muitas mulheres têm as suas vidas ceifadas por adultério. Muitos homens também têm a vida ceifada por adultério, não é? Não aceitará nenhuma compensação. Os melhores presentes não o acalmarão. Então não há nada que vai fazer com que o acalmarão. A vida será ceifada. Então, nesse capítulo 6, Salomão começa, né, nos falando para você ter cuidado com o que você promete. Não sai prometendo coisas que você não vai cumprir, senão você vai se tornar escravo daquela pessoa. Cuidado com a mão que você aperta, firmando um compromisso. Se você apertar a mão de quem você não tem aliança, quem não tem a sua amizade, a sua aliança, quem você não fez aliança, você vai se tornar escravo daquela pessoa. E antes que o sol se ponha, você tem que desfazer aquilo que você fez se você vê que não vai dar conta de cumprir. Se você se colocou como fiador de alguém, se você declarou com a boca, muitas pessoas têm dificuldade de dizer não, já falei aqui pela forma como foi criada. E isso aí é uma coisa que nós precisamos quebrar, essa maldição, aprender a dizer não. Com Provérbios 6 você vai aprender que você não deve dizer sim às coisas que você não tem condições de fazer. Depois ele falou da preguiça, que quem é preguiçoso vai morrer com necessidade e pobre. Depois ele falou que a necessidade, né, da pessoa que fica mal, preguiçoso, fica mal, maquinando mal, com a mente vazia. Depois ele falou das coisas que Deus odeia, né, que está cá no versículo 16, as pessoas arrogantes, as pessoas com a língua mentirosa, mão que derrama sangue inocente, coração que traça plano perverso, pés que se apressam para fazer a maldade, testemunha falsa que espalha mentira e aqueles que provocam discórdia entre os irmãos, que é a coisa que Deus abomina. Lembra que a gente falou que são 6 coisas que ele odeia, e disseminar discórdia, tem um perna longa aqui, ele odeia. E depois ele falou da imoralidade, das pessoas que se envolvem em situações de imoralidade. As pessoas vão ter sofrimento, vão ter vergonha e vão ter humilhação, quem se envolve com a imoralidade. Depois falou das coisas que ele disse que ia acontecer caso o homem ou a mulher descobrisse uma traição, né? A morte. E isso aqui é uma coisa muito impressionante, porque conhecendo Salomão, a gente sabe que ele teve 1000 mulheres. Como que ele pode falar uma coisa dessa se ele teve 1000 mulheres? Naquela época, na lei de Deus, ele podia ter 1000 mulheres, né? Ele estava debaixo de uma lei. Ele não teve a mão de Deus pesada sobre ele, porque ele tinha aquela quantidade de mulher, porque naquela época ele podia ter, né? Mas ele não terminou a vida dele muito bem. Ele terminou a vida dele adorando falsos deuses e se relacionando com mulheres que não eram dele. E daí? Olha o ponto forte dessa live agora. Olha como essa parte aqui é forte. Se eu fosse vocês, anotavam. É muito diferente eu falar pra você o que você tem que fazer, você aprender o que você tem que fazer. Salomão até escreveu o que tinha que fazer, que era certo. Mas há uma diferença muito grande de você saber o que você tem que fazer, você acreditar no que vai dar certo,
de você fazer. É como se tivesse dois extremos. Cá em cima é você fazendo tudo aquilo que a gente acabou de falar. Cá embaixo é você acreditando nas coisas e sabendo o que você tem que fazer. Olha o espaço que tem. Aqui no meio tem uma coisinha que se chama tentação. Olha aqui, ó. Aqui em cima é você fazendo tudo o que você tem que fazer. Aqui embaixo é você sabendo o que tem que fazer. E aqui no meio é minha boca, ó, falando tentação. Tem um espaço, uma coisa que separa literalmente o que você tem que fazer do que você faz, que se chama tentação. Então não adianta eu saber o que eu tenho que fazer. Eu preciso fazer e não ceder à tentação. Porque nós somos seres humanos. Nós somos feito carne. Nós somos corpo, alma e espírito. Então nós temos uma mente que pensa, que o pensamento flui e vai pensando, e vai pensando, e vai pensando. E quando você pensa demais numa coisa, aquilo se torna quase uma realidade na sua mente. E quando a tentação chega, aquilo já é tão real na sua cabeça que você põe aquilo em prática, sem ver. Por isso que a mente vazia é a oficina do diabo, né? Então nós temos que ficar alertas. Nós já estamos no ano de 2024. E nós sabemos que nós não estamos em tempo mais de ficar brincando com as coisas de Deus, não é? Ele sabia o que tinha que fazer, mas no final da sua vida cedeu à tentação. Nós não podemos deixar a nossa mente vazia, porque senão nós também caímos na mesma armadilha. Nós precisamos de fazer o caminho de volta. Mas, Poliane, o que é fazer o caminho de volta? Se eu estou praticando essas coisas que nós aprendemos na live de hoje, caminho de volta é eu pedir perdão a Deus, para que Deus possa me perdoar. Homem não perdoa pecado. Quem perdoa pecado é Deus. Me ajoelhar, confessar, rasgar o meu coração, nunca mais voltar a praticar aquilo, nunca mais voltar a praticar aquilo. Confessar para as pessoas que eu amo, para uma pessoa ou para duas pessoas que eu amo, para que eu seja curada. Na palavra do Senhor fala que Deus perdoa os pecados, mas quando eu confesso para alguém, eu estou me curando a minha alma daquilo, tirando aquele fardo que eu estava carregando sozinha. Estou compartilhando aquilo com alguém que eu tenho confiança, que vai guardar o meu segredo para sempre, que vai me ajudar quando eu estiver passando por algum problema, a me dar força, porque conhece a minha fraqueza. Então, nós precisamos de ter isso na nossa mente, né? Nós, como seres humanos, nós não fomos treinados para viver esses princípios aqui. Nós não recebemos esse treino desde que nós nascemos. Você recebeu? Eu não recebi. Você tinha uma mãe e um pai que ficava 24 horas falando esses mandamentos na sua cabeça? Eu não tive. Eu tenho certeza que muita gente não teve. Nós não fomos treinados para isso. Para ler, entender e praticar esses mandamentos. Então, muita gente passa por situações terríveis na vida para aprender essas coisas que nós estamos aprendendo na live de hoje. Então, que eu e você não tenhamos que passar por situações de perdas terríveis para poder aprender isso que nós estamos aprendendo hoje. Nós temos que nos alimentar de coisas que encham a nossa vida para que a gente possa transbordar isso na vida das pessoas. E quando a tentação chegar, a gente reconhecer ela logo e cortar na raiz. Então esse é o grande segredo do Provérbios número 6. Nós precisamos de colocá-lo em prática. É uma aula profunda, muito profunda. E eu termino essa aula de hoje agradecendo a todos vocês pela companhia, por tudo que vocês aprenderam, estão aqui junto comigo. Eu tenho certeza que o Espírito Santo tem falado ao coração de vocês. Anotem as fichas que caíram na aula de hoje. O que você vinha fazendo das coisas que Deus abomina. Anota aquilo que você estava fazendo e escreve. Olha, eu decido hoje, dia 6 de agosto, a nunca mais fazer isso. Eu decido ser uma pessoa assim. E leia isso em voz alta para você, para ficar gravado na sua mente. Para que você entenda quem é que Deus fez você para ser. Para que você entenda o que Deus não agrada que você faça. Para que Deus esteja do seu lado o tempo inteiro. E coloque essas decisões diante do Senhor. E coloque em prática essas decisões na sua vida. Disciplina. Sair fora daquelas coisas que Deus abomina.
Não ser preguiçoso, aprender com a formiga, não ser preguiçoso, dividir o seu dia em horários que você tenha como prioridade aquilo que é um valor na sua vida, que é mais importante para você. E o resto tudo vai acontecer. Um beijo, até amanhã, às 9 da manhã. Iremos aprender amanhã o capítulo 7 de Provérbios. Estou amando passar esses dias com vocês. Já tem 6 dias que nós estamos aqui juntos. Eu tenho certeza que vocês já têm colhido o fruto na vida de vocês, porque Provérbios é uma coisa que a gente coloca em prática com muita facilidade, né? É bem prático, então a gente consegue já colocar em prática na nossa vida a partir do dia que a gente aprende e do dia que a gente entende, tá bom? Fiquem com Deus, uma boa terça-feira para todos vocês. Até mais e gratidão por estarem aqui comigo. Quem for assistir essa live depois, gratidão por estarem aprendendo um pouquinho mais e estarmos compartilhando esse momento juntos. Tchau, tchau, gente!